Oi. Bom, olha eu aqui de novo, né? Nessa semana, né, que é a última semana de estudo, de revisão, de tudo mais para a prova, eu já começo a sentir aquele frio, não sei vocês, né? Mas eu já começo a sentir aquele friozinho na barriga, né? Toda vez que eu vou me submeter a alguma prova, eu sinto aquele friozinho na barriga, já naquela expectativa, né, de chegar o dia da prova. Mas é isso mesmo, procura relaxar, estudar até sexta-feira, né, no máximo, no sábado descansar e domingo ir lá viajar para fazer essa prova, né? Espero que vocês, eu até que estou bem, né, à medida do possível. Espero que vocês estejam bem também, estejam preparados psicologicamente e intelectualmente. Nós temos preparado das duas formas, tanto emocionalmente como do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista mental, emocional. E enfim, vamos lá. Português, certo? Dá uma revisada bem rápida aqui em português. São muitos assuntos, né, de português, e português vai ter um diferencial nessa prova que vai ter um peso maior. Portanto, não subestimem, até vocês que são bons em português, não subestimem essa prova de português, certo? Não interessa o nível do qual a gente vai estar se submetendo, mas com certeza eles não vão trazer uma prova fácil. O edital prometeu trazer questão de compreensão textual, né, interpretação textual. Muito provavelmente eles vão botar muitas questões da parte gramatical, daquela parte das regras do português, de maneira que se faz necessário um estudo detalhado, né? Não podemos subestimar o que vem por aí no dia da prova. Também não estou querendo assustar ninguém, né? Até eu também tenho que ficar tranquila. Eu até, em geral, por mais que seja uma matéria que quem lê gosta e tem facilidade nas questões, nas provas de português, mas até para quem tem facilidade com o português, para quem geralmente acerta muitas questões de português, nessa prova é bom ter cuidado, certo? Porque ela tanto pode ser um diferencial, tá entendendo? Como pode ser algo que venha a somar de maneira negativa pra gente. E para não acontecer isso, né, é necessário que a gente preste bastante atenção, faça uma leitura bastante atenta no dia da prova, faça uma boa revisão, dê uma boa revisada nos assuntos principais e muita concentração, né, ao marcar uma questão, cuidar nas pegadinhas que certamente vão existir. E é isso aí, certo? O que eu vou falar hoje de um assunto, eu vou falar só de funções de linguagem, certo? Que é um assunto comum aos dois cargos, certo? Então eu vou trazer aqui funções da linguagem, certo? Funções da linguagem. Com relação às funções da linguagem, a língua, certo? A nossa língua, a língua portuguesa, ela nos traz 6 espécies, certo? 6 tipos de funções, certo? Tem a função metalinguística, tem a função conativa ou apelativa, tem a função referencial, tem a função emotiva, tem a função fática, tem a função poética e tem a função poética, certo? São essas 6 funções: metalinguística, conativa, referencial, emotiva, fática e poética, certo? Então vamos falar aqui resumidamente ao que cada uma, certo, dessas funções, ao que cada uma dessas funções vai significar, certo? Na metalinguística, a principal característica da função é o fato de a mensagem estar centrada no próprio código. Cada função tem um foco em um dos elementos da comunicação, e para a função metalinguística nada é mais importante do que a própria palavra e seus desdobramentos. Nela, o código é utilizado para falar sobre o próprio código, explicando-o e analisando-o. Então, em síntese, na metalinguística, qual é o centro da atenção da metalinguística? O próprio código, certo? A função metalinguística da linguagem, certo, está centrada no código, certo? Exemplo, uma crônica
de Mário Quintana falando de dicionários. É um exemplo de uma função metalinguística. Vamos para a próxima função, que é a função conativa ou apelativa, certo? A função conativa ou apelativa é um recurso amplamente utilizado em textos que tem como intenção convencer o destinatário da mensagem. A função conativa é facilmente identificada, pois sua linguagem é organizada para influenciar e persuadir o destinatário, fazendo uso de verbos no imperativo, pronomes na segunda pessoa e vocativos, certo? Então, em síntese, qual é o centro da atenção de uma linguagem conativa ou apelativa? É o receptor, certo? O centro da atenção da linguagem receptiva aliás, da linguagem conativa ou apelativa é o receptor. Um exemplo de linguagem conativa ou apelativa é a linguagem comercial de produtos ou propaganda no combate a algo contra acidentes de trânsito, por exemplo, para reduzir a velocidade. Uma propaganda sobre o meio ambiente, por exemplo, pode ser também um exemplo de linguagem conativa. Próxima função, função fática. A função fática prova que todo ato comunicacional tem sua relevância para a comunicação, até mesmo os mais corriqueiros atos de fala. A função fática da linguagem é responsável por conferir o funcionamento adequado do canal de comunicação. Em alguns casos, a principal preocupação do emissor é manter contato com o destinatário e, para isso, testa o canal com frases do tipo: entende? Você está aí? Veja bem, olha, etc. Essas conversas ao telefone, até mesmo conversas em ambientes virtuais, certo? Revela a linguagem fática. Fática, então, a linguagem fática está ligada ao quê? Qual o centro de atenção da linguagem fática? É o canal. Uma aula, por exemplo, quando a gente está nos expondo, se expondo aqui, por exemplo, eu utilizo muito da linguagem fática. Um professor numa sala de aula utiliza muito da linguagem fática. Numa conversa no telefone, com um parente, com um amigo, com alguém, você utiliza muito a linguagem fática, certo? Numa conversa de um bate-papo virtual, você utiliza muito a linguagem fática. Porque você vai confirmar muito o que você está dizendo. Você, oi, tá me ouvindo? Tá entendendo? Certo? Né? Ok? Pronto, posso continuar? Você está aí? Quer dizer, você está sempre testando o canal, certo? Então a linguagem fática, ela tem como centro da atenção o próprio canal, certo? Função emotiva, certo? A função emotiva da linguagem pode ser encontrada em diferentes tipos de gêneros textuais. Nela, a mensagem está centrada no próprio emissor. A função emotiva é caracterizada por sua mensagem centrada no emissor, isto é, uma mensagem na qual é encontrada toda a expressividade de um discurso construído na primeira pessoa. Nela estão evidenciadas algumas marcas gramaticais peculiares. Portanto, na linguagem emotiva, quem é o centro da atenção da linguagem emotiva? É o próprio emissor. Eu vou fazer isso, eu vou praticar aquilo, eu resolvendo isso, eu fazendo aquilo, que é a linguagem que está centrada no próprio emissor, certo? O centro da atenção é o próprio emissor. Então, a função emotiva pode permear qualquer tipo de texto, seja ele de uma narração, ou uma descrição, ou uma dissertação. A função emotiva pode estar presente também em músicas, depoimentos, entrevistas, narrativas de caráter memorialista, críticas subjetivas de cinema, teatro e demais manifestações artísticas nas quais o discurso esteja centrado no próprio emissor. Em dissertações argumentativas, o uso da função emotiva da linguagem deve ser evitado. Função referencial, certo? A função referencial caracteriza-se pela mensagem centrada naquilo de que se fala. O compromisso com a informatividade
é sua principal característica. A função referencial apresenta algumas marcas gramaticais. Entre elas, o discurso tem terceira pessoa e o emprego da ordem direta das frases. A função referencial é a função da informação. Isso porque sua mensagem é centrada na necessidade de transmitir ao interlocutor dados da realidade de uma maneira direta ou objetiva. Então, a função referencial, certo, é aquela que tem como centro da atenção o referente. Função referencial, centro da atenção ou referente. Certo. Um exemplo de função referencial. A função referencial está presente nas redações escolares, especialmente nas dissertações, nas narrações, nas não fictícias e nas descrições objetivas. Também é encontrada no discurso jornalístico, na correspondência comercial e no discurso científico. É comum uma mensagem apresentar outras funções da linguagem além da função referencial. Contudo, uma função sempre será predominante sobre a outra. No caso aqui, quando tiver mais de uma função, aí você vai observar se a que vai prevalecer é ou não a referencial. Se é a referencial, se é a poética ou seja lá qual outro tipo de função. E a última função é a função poética. Recurso muito utilizado nos textos literários, sobretudo na poesia. A função poética confere à linguagem elementos inovadores e sinestésicos. A função poética da linguagem é um elemento de comunicação utilizado para chamar a atenção do destinatário da mensagem para o texto. Tem como principal característica a emissão de uma mensagem elaborada de maneira inovadora, encontrada predominantemente na linguagem literária, sobretudo na poesia. Forma e conteúdo ganham um novo arranjo para provocar no leitor o prazer estético. Exemplo: a função poética da linguagem não está restrita aos textos literários e aos poemas. É muito utilizado na publicidade, na música e em provérbios. Certo? Então, a linguagem poética, certa função poética da linguagem, ela está centrada, tem como centro da atenção o quê? A função poética tem como centro da atenção a própria mensagem. Certo? Então, o resumo dessa questão de hoje sobre português, função da linguagem, era isso, certo? O que tinha para ser dito era isso. Agora vamos resolver aqui uma questão, certo? Uma questão sobre esse assunto. Então vamos lá. Duas questões, certo? A primeira questão vai dizer o seguinte: qual das opções a seguir temos um exemplo de função fática? Letra A. Naturalmente, os homens não são nem reis nem escravos. Ponto. Ao nascer, vírgula, só trazem sua nudez, vírgula, expressão mesma de suas carências. Ponto. Nilda Teves Ferreira. Letra B. Você é nosso convidado especial, exclamação. Não deixe de participar, exclamação. Próxima questão. Fonema é a menor unidade sonora de uma palavra, ponto vírgula. Letra é a menor unidade gráfica de uma palavra. Ponto. Letra D. Abre chaves, abre aspas. Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir, fecha aspas. Roupa nova. Letra E. Alô? E acento de exclamação. Você está me ouvindo? Acento de exclamação, de novo. Então, qual dessas aqui, pelo que a gente estudou, certo, é a linguagem fática? Sem dúvida, é a letra E, não é? É a letra E, certo?
Então vamos para a próxima. É a letra E. Alô, você está me ouvindo? É uma linguagem fática, certo? Porque a linguagem fática, ela tá ligada, está relacionada ao quê? Tem como centro da atenção o quê? O canal, certo? Está sempre verificando, certo? O canal. E a próxima, a segunda questão, essa aqui. Cada função de linguagem corresponde a um dos elementos de comunicação, certo? Que foi o que a gente tinha relacionado. Todas as opções estão adequadamente relacionadas, exceto letra A, emotiva, emissor. Letra B, referencial, referente. Letra C, poética, mensagem. Letra D, metalinguística, canal. Letra E, conativa, receptor. Qual aqui que está errada? É a letra D, porque a função metalinguística não tem como elemento da comunicação o canal. Na verdade, como a gente estudou na função metalinguística, na verdade é o código. Está centrada no código. O elemento, certo, de comunicação é o código, certo? Então, recapitulando. A emotiva é o emissor, a referencial é a referente, a poética é a mensagem, a metalinguística não é o canal, é o código, certo? E a conativa é o receptor. E aqui faltou a fática, né? A fática que seria o quê? A fática, sim, seria o canal, certo? Então, a resposta aqui, letra D, que está errada, certo? Porque não é canal, é código. Então, é isso, certo? Com relação ao português, foi uma revisão muito rápida. Isso aqui é um dos assuntos que pode ser objeto de prova. É bom vocês darem uma revisada também em ortografia, certo? E em acentuação gráfica, dois potenciais de serem objetos de prova, certo? E é isso, não é? E agora, como de praxe, vou trazer aqui o meu momento espiritual, certo? E por que trazer o momento espiritual? Vou trazer dois versículos. Um está em Eclesiastes e o outro em Filipenses, certo? Só que antes de trazer esses versículos, eu gostaria de dizer o seguinte: por que eu gosto sempre de trazer a parte espiritual? Porque pode ter gente que não seja cristão, né, que não seja muito espiritual, mas uma coisa é certa na vida da gente. Eu não sei, certo? Eu não tenho certeza se um dia eu vou ser rica. Eu não tenho certeza se um dia eu vou me casar. E se eu me casar, eu não sei se eu vou me casar com o homem que amo. Eu não sei se um dia eu vou passar no concurso. E se eu passar no concurso, eu não sei se eu vou passar no concurso que eu quero, que eu tenho como objetivo final. Então há muitas incertezas na minha vida, certo? E na vida de cada um de vocês também podem pensar assim, que há muitas incertezas, não é? Quem está passando também por essa fase. Mas uma coisa é certeza na minha vida: um dia eu vou fazer a passagem desse mundo material para o mundo espiritual. Então é importante que eu regue não somente a minha vida material, que eu trabalhe não somente na minha vida material, mas é necessário que eu trabalhe também na minha vida espiritual, para quando chegar a minha vez de fazer essa passagem da vida do plano material para o plano espiritual, para que o meu espírito, o meu corpo, minha alma esteja preparado. Então, por isso que o alimento, o pão diário, o alimento diário, a Bíblia, a palavra de Deus, ela serve para você estar preparado, para você se preparar, certo? E é por isso que eu gosto de trazer esses versículos, certo? Para trocar um pouco de ideias espirituais com vocês, além da parte do conhecimento de concurso, certo? Então, o primeiro versículo que eu quero trazer aqui é um versículo que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, certo? Então a gente deve fazer a nossa parte, deve orar a Deus, e tendo orado a Deus, devemos
acalmar nossos corações. Não é fácil colocar isso na prática, mas é o que diz, é a orientação de Deus para nós, certo? E o outro versículo, certo? Está em Eclesiastes. Deixa eu abrir aqui Eclesiastes. Capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. Melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. Então, bom não é o início, bom é o fim de todas as coisas, certo? Tudo isso que a gente faz, certo? Seja, não sabemos como vai ser, mas um dia vai ter um fim, certo? Vai ter todo o empenho que pelo qual nós estamos nos dedicando, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive nessa terra, certo? Um dia vai ter o fim, certo? Então o bom não é o início, o bom é o final de todas as coisas. E eu tenho certeza que Deus, ele guarda boas coisas pra gente no final de tudo isso que a gente tem passado, tanto na minha vida como na sua vida, certo? Então vamos aguardar o final de todas as coisas, porque bom não é o início, bom é o final de todas as coisas. E não andemos ansiosos por coisa alguma. Vamos depositar toda a nossa confiança na mão do Senhor, certo? Então é isso, certo? O que tinha para ser dito, certo? No mais, eu desejo para todos nós, um iluminado Natal, um abençoado ano novo de 2018. Tudo de melhor na vida de cada um de nós. Fiquem na paz de Deus.